Olá pessoal, leiam comigo aqui embaixo de vermelhinho o que é que nós vamos estudar nesse vídeo. Olha, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho de matemática. Estão acompanhando a setinha? Aqui, ó, matemática e também um pouquinho de geografia. Nós vamos estudar medidas. Então vamos relembrar uma coisa aqui primeiro. Olha só, se eu quero medir a profundidade, se eu quero medir a largura, se eu quero medir a altura, se eu quero medir um contorno, não é? Eu posso usar uma unidade de medida que se chama o quê? Metro. Olha aqui nesse retângulo bem no alto aqui de cor de abóbora. Metro. E o símbolo do metro é M, né? Alguns instrumentos que eu uso para falar disso, de altura, de comprimento, de largura, o que? São a fita métrica, a régua, né? Na régua da escola, por exemplo, ela nem precisa ser tão grande, ela não é dividida em metros, né? Ela é dividida em centímetros, que é uma parte menor do metro. Nós vamos lembrar daqui a pouquinho. A gente tem a trena, olha só, 5 metros, né? A gente tem a régua sueca, né? Eu esqueci o nome disso aqui também, mas enfim, essa régua articulável. Não importa o instrumento, né? O instrumento vai variar de acordo com o que for melhor, né? Se é uma medida maior, o instrumento tem que ter uma capacidade maior, igual a trena. Se é uma medidinha pequenininha, como por exemplo os desenhos no caderno, aí ele pode ser menor e nem chegar a 1 metro, né? Pode ser de centímetros, enfim. Olha só, o metro então, ele é dividido, olha só aqui eu estou no verdão, tá bom? O metro, que o símbolo é M minúsculo, ele pode ser dividido em partes menores. Por exemplo, a gente viu aqui na régua. A régua, né, é o que? Não chega a ter 1 metro. As réguas que a gente usa na escola tem 15 centímetros, 30 centímetros no máximo. A gente não precisa mais do que isso, não é? Então, o metro pode ser dividido em 10 partes. Quando eu pego 1 metro e divido em 10 partes, eu estou encontrando o quê? O decímetro. O decímetro é isso, eu pego o metro e divido em 10 pedaços. Cada pedacinho que eu pegar chama-se decímetro e o símbolo é dm. Olha aqui agora, estou aqui no meio. Eu posso também dividir o metro em 100 pedaços e pegar cada parte, né, vai chamar o quê? Centímetro. Lembra que eu falei para vocês que em matemática você tem que prestar atenção? Aliás, em tudo. Você tem que prestar atenção nos nomes, porque os nomes vão dando pistas para a gente. Por exemplo, decímetro. Ele fala o quê? Que eu peguei o metro e dividi em 10. Decímetro, 10. Né? Centímetro. Eu peguei o metro e dividi em 100. Cada pedacinho é chamado de centímetro, né? Então eu falo assim, ó, quer ver? Eu vou ler com a linguagem matemática. O decímetro é 1/10 do metro. Significa que 1 decímetro é uma parte do metro que eu dividi em 10 pedaços. Ou então, significa que eu dividi o metro em 10 pedaços e peguei 1. Isso é 1 decímetro. Dividi em 10 pedaços e peguei 1. O que é 1 centímetro? Eu pego o metro, divido em 100 pedacinhos iguais e pego 1. Isso é 1 centímetro. E milímetro, gente, o que vocês acham que é? Vai ser o quê? O metro dividido em quantas partes? Em 1000 partes. Quem falou 1000 acertou. E olha aqui o nome falando pra gente, milímetro. Então, tudo isso daqui, todas essas medidas, olha só, eu pego um pedacinho lá de 1000. Eu dividi em 1000 pedaços e peguei um pedacinho. Cada pedacinho chama-se milímetro. Então, tudo isso que está aqui, ó, decímetro, centímetro e milímetro, são medidas, né, que nasceram do metro. A gente chama de submúltiplos, são submúltiplos do metro. Nasceram ali do metro, né, mas são menores do que o metro. Ana do céu, a gente tem que decorar isso? Não tem que decorar, tá, gente? Eu estou aproveitando para lembrar para algumas pessoas, para apresentar, para quem nunca tinha visto isso, nós estamos apresentando, né? Nós estamos lembrando o quê? Que existe o metro, mas que existem medidinhas, esse metro pode ser dividido em partes menores. Isso vocês já sabem, não é? Mas às vezes você não sabe dar os nomes para os bois. Precisa dar nome para os bois? Não. Só precisa, o que eu quero que você saiba aqui é o seguinte: o metro é uma unidade que permite a gente medir
profundidade, largura, altura, contornos, não é? Existem instrumentos diferentes, cada um adequado à sua necessidade, né? E o metro é dividido em partes menores. Só isso, não precisa dar nome para nada, tá? Vamos continuar seguindo, né? Estamos nos aproximando do que nos interessa, de pouquinho em pouquinho. Olha só, agora eu vou apresentar um problema para vocês. Veja bem, eu tenho que comprar um piso para essa minha cozinha. Eu quero colocar um piso na cozinha inteira. E agora, o que eu faço? Ai, Ana, beleza, você mede aqui, aqui assim e mede aqui assim. Tá, e daí? O que eu faço com essas medidas? Você mede o comprimento e você mede a largura. Tá bom, e daí? Ah, nós estamos chegando no que eu quero falar para vocês. Olha só, finge que isso daqui é a minha cozinha, tá? Um pedaço da minha cozinha, não é? Se eu medir o comprimento e medir a largura, eu vou ter a medida do comprimento e da largura. Tá, mas e daí, né? E daí que é o seguinte, para eu colocar um piso aqui na minha cozinha, eu tenho que saber o quê? Quanto que eu vou precisar para preencher todo esse espacinho aqui, não é? Olha esse espacinho que eu estou colorindo de preto. Não é isso que eu vou precisar saber? Isso daqui, gente, eu chamo de área. Olha, esse quadrado, né? Eu formo aqui um quadrado imaginário, né? Ó. O que me importa não é a medida dos lados do quadrado. O que me importa é a medida disso daqui, ó. Do espaço que está dentro desse quadrado. Esse espaço que está dentro aqui, ó, tem um nome. Esse nome é área. Então, para medir área, né, eu já não meço mais com um metro só. Eu tenho que ter as duas dimensões. Olha só, não posso medir só ou o comprimento ou a largura. Eu tenho que medir o comprimento, eu tenho que medir a largura e depois eu tenho que estabelecer uma relação entre comprimento e largura para encontrar a área. O que é a área? É esse espaço aqui dentro do quadradinho, tá? E a área, a unidade de medida da área, olha só, lê aqui em cima comigo nesse retângulo, é o metro quadrado. O símbolo é M2. É o mesmo metro, tá? Só que eu estou relacionando duas dimensões. Que dimensões? O comprimento e a largura. Por isso que é 2, tá? É o metro aqui referente ao comprimento, é o metro referente à largura, então metro quadrado, metro duas vezes, não é? Vamos ver aqui, ó. Então, metro quadrado, vamos repetir para vocês aqui, ó. Acompanha comigo desde aqui de cima. Metro quadrado. O símbolo dele é esse M minúsculo e esse 2 pequenininho assim, pendurado aqui, né? Para cima um pouquinho do M. Metro quadrado. O metro quadrado serve para a gente medir o quê? A área. Área é esse espaço que está, né, entre as minhas medidas aqui, né? Metro quadrado. Então, eu meço o comprimento, eu meço a largura, e aí eu faço uma relação em que eu vou conseguir saber quanto que é a área, né, desse quadrado aqui, por exemplo. Ou a área do meu piso aqui, por exemplo, né? Bom, se tá ficando confuso, não desespera que a gente vai desconfundindo daqui a pouquinho. Olha só, vamos voltar aqui para o meu exemplo da cozinha. Eu quero então preencher, né? Eu quero colocar piso na minha cozinha. Olha só, o chão tem mais ou menos esse formato aqui assim, fluke, não é? Eu preciso saber do comprimento e da largura dessa cozinha. E aí eu vou estabelecer uma relação de matemática que vai me permitir saber quanto de piso aqui eu vou ter que comprar, quanto de cerâmica eu vou ter que comprar para colocar no piso. Olha só.
Se eu sei que essa cozinha tem 4 metros de comprimento e 4 metros de largura, existe uma fórmula da matemática que vai me dizer o seguinte, olha, se eu tenho aqui, ó, eu pego o comprimento, eu pego a largura e eu multiplico comprimento por largura. E aí, fazendo isso, eu vou conseguir encontrar a área, né? Olha só. Opa, borrachinha. Vamos desbagunçar aqui. 4 metros de comprimento. Então, olha, 4 metros. Olha aqui nesse retângulo que está escrito área, no retângulo do lado direito, área. Está escrito aqui, 4 metros. 4 metros. De onde é que eu tirei aqui? Ó? Tirei daqui. 4 metros de comprimento, vezes 4 metros de largura. 4 vezes 4 vai dar quanto, hein, gente? Quem não lembra da multiplicação pode fazer assim, olha, 4 vezes, ó, o número 4. 1, 2, 3, 4. Isso daqui é que é a multiplicação. A multiplicação é uma continha de mais, na qual as parcelas são iguais. Então, a continha de mais com parcela igual é multiplicação. É isso que é multiplicação. Então, ó, 4 com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16. Então, a área aqui, ó, vai ser de 16. 16 o quê? Metros quadrados. Por que quadrados? Porque eu estou relacionando duas dimensões. Olha, eu estou relacionando uma dimensão, que é o comprimento, que está em metros, e a largura, que também está em metros, né? Por isso que eu falo metro quadrado, tá bom? Ah, não tem nada de 16 não, Ana, não estou entendendo nada disso, esse negócio é furado. Vamos provar? Olha só. Aqui é o mesmo desenho daqui de cima, tá? É o mesmo desenho. Só que o que eu tô, para facilitar aqui, o que eu tô marcando? Tô marcando que tô chique, gente, eu vou preencher com porcelanato. Cada porcelanato que eu comprei tinha 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, tá bom? 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. 1 vezes 1 é 1, então tem 1 metro quadrado. Mas isso aqui nem precisa, tá? Vamos fazer o seguinte, olha, para descobrir no todo quanto que eu preciso, né? Eu preciso fazer o quê? Multiplicar o comprimento pela largura. Então, vamos medir primeiro o comprimento e depois vamos medir a largura. Vamos lá? Juntos comigo, ó. Tudo aqui, vocês concordam comigo que é tudo igual? Ó, é tudo quadradinho? Se é quadrado, tudo tem o mesmo tamanho, não é? Então, vamos lá. Ó, daqui até aqui, 1 metro. Daqui até aqui mais 1 metro, daqui até aqui mais 1 metro, daqui até aqui mais 1 metro. Então, 1, 2, 3, 4 metros de comprimento. Agora vamos ver a largura? Ó, daqui até aqui 1 metro. 1, 2, 3, 4. 4 metros de largura também. Para descobrir a área, para descobrir tudo isso daqui, quanto que eu iria precisar comprar, o que eu fiz? Multipliquei o comprimento pela largura. Então, 4 metros vezes 4 metros, a gente viu que dava o quê? 4 mais 4, 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16. 16 metros quadrados. Quadrados porque, ó, aqui 1 metro, metro. Eu repeti metros, né? 2 vezes, são 2 dimensões que eu estou relacionando. Então, olha só. Vamos agora comprovar aqui se é 16 mesmo. Ó, contem comigo aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o número tá ótimo, hein? 13, 14, 15, 16. São 16 metros quadrados que eu tenho aqui. 4 por 4, 16 metros quadrados. Bom, olha só. Então, quando são essas medidas, é uma medida até muito comum, né? Vocês já devem conhecer e usar muito em casa. Quem já precisou fazer pintura, quem precisou fazer reforma, está cansado de saber.
né, o que é essa medida. Talvez vocês não soubessem calcular, agora vocês já sabem. Vamos pegar um outro exemplo aqui, olha. Então, essa medida que eu quero fazer é uma medida de área, né? Eu não quero saber só a altura ou a largura dessa parede. Eu não quero só saber uma dimensão, altura ou largura, né? Eu quero saber a relação das duas dimensões. Eu quero saber o espaço, né, coberto por essas duas dimensões. Eu quero saber a área. Não foi assim que a gente falou que chama esse espaço? Área, a superfície que está dentro desse quadrado que eu formo, né? Então, olha só, altura, aqui não dá para vocês lerem, eu vou ler para vocês, 3 metros. E a largura é 2,7 metros, tá bom? Então, ó, altura e a largura, 2,7 metros. Aí eu pergunto para vocês, estou cansada dessa cor, eu quero comprar tinta para pintar essa minha parede. A parede tem a altura de 3 metros e a largura de 2,70 metros. Então, agora eu quero saber, ó, relacionando essas duas dimensões, eu quero saber quanta tinta eu tenho que comprar para cobrir esta área, esse espaço que fica entre esse quadrilátero, né? Esse não é bem um quadrado, é um meio retângulo aqui, né? Que tem 3 metros de altura por 2,70 de largura. Vamos fazer uma conta e dessa vez nós vamos fazer a conta usando calculadora, porque nós não aprendemos ainda a fazer esses cálculos que tem vírgula, né? Mas com a calculadora vocês vão ver que é bem facinho. Antes eu vou anotar aqui, ó, as informações que a gente já tem. Para eu calcular a área, o que é a área? É esse espaço aqui, ó, que a gente, né? Para eu calcular, é todo esse espaço aqui da parede que eu quero pintar, né? Para eu calcular a área, eu tenho que pegar a altura. A altura está escrito aqui que são 3 metros. E multiplicar pela largura. A largura aqui está escrito que é 2,7. Olha o sinal da multiplicação aqui, ó. 3 metros vezes 2,7 metros. 2,7, gente, é a mesma coisa que 2,70 metros, tá bom? Vai ser igual a quantos metros quadrados? Metros quadrados por quê? Porque olha só, eu peguei a altura e peguei a largura. Eu estou relacionando duas dimensões, né? Então, vai ser o quê? Metro quadrado. Vamos ver? Vamos pegar a calculadora e descobrir aqui? Deixa eu pegar a calculadora. Opa, calendário não, é calculadora. Peraí, calculadora, ok. Vou colocar essa calculadora aqui, ó. Ó, como é que eu faço? Eu faço do jeito que eu tô falando, olha aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Área, 3 metros, então vamos lá, 3 vezes, olha o vezes aqui, vezes, tá vendo, ó, 3 vezes 2,7, eu faço isso mesmo, ó, 2,7 é igual a 8,1. Estão vendo aqui na calculadora, aqui em cima? Ó, 8,1. Então, 8,1 o quê? 8,1 metros quadrados, né? Então, para pintar essa parede, eu preciso, ó, a parede tem uma área de 8,1 metros quadrados, né? Então, o que que eu... ou 8 metros e 10, né? 8,1 metros quadrados. Eu vou precisar, quando eu for comprar tinta, né? Agora eu quero é pintar, ou se eu fosse comprar azulejo, eu ia precisar de comprar uma caixa que tivesse no mínimo, o quê? 8,1 metros quadrados, se não tivesse o risco de quebrar nenhum, o risco de vir um mal feito, né? Então, no mínimo, eu tenho que comprar uma caixa que tenha 8,5 metros quadrados. Para dar chance de quebrar, para dar chance que se um tiver com defeito eu possa trocar, né? Enfim. E a mesma coisa com tinta. Se eu for comprar a tinta, eu tenho que comprar uma lata que tenha no mínimo 8,1 metros quadrados. Isso se eu for dar só uma demão, se eu for pintar só uma vez. Normalmente, quando a gente pinta uma vez só, não fica bom, né? Aí a gente tem que passar mais uma demão de tinta, não é? Então, se fosse 2 demãos, olha só. Para dar uma demão, eu preciso de 8,1 metros quadrados de tinta, né? Ela tem que cobrir 8,1 metros quadrados.
Para dar 2 demãos, eu teria que ter a tinta cobrisse o quê? 1 mais 1, 2, 8 e 8, 16,2 metros quadrados. Que ela rendesse isso, né? Então, olha só, vamos ver uns exemplos aqui. Então, guarda esse número, 8,1. Nessa nossa parede aqui, nós temos uma área. A área é esse espaço aqui todo, né? Esse espaço formado pela altura e a largura. É esse espaço aqui, ó. A área que eu tenho aqui é de 8,1 metros quadrados, certo? Guarda esse número. Vamos ver. Eu tenho uma tinta aqui e olha só, ele sempre fala no rótulo, tem que falar quanto que ele rende, quanto que a tinta rende, tá? Não conheço essa tinta, ela tá aqui por acaso, só porque ela tá me mostrando muito facinho aqui, ó, essa informação. Ó, Sherwin-Williams, nova cor extra, rende até 22 metros quadrados. Então, eu poderia comprar essa lata aqui para pintar minha parede? Sim, porque ela está até sobrando. Lembra? A parede tem 8,1 metros quadrados e essa daqui, olha, a tinta, não sei quantos litros que ela tem, não está escrito aqui na frente, né? Mas eu sei que ela rende até 22 metros quadrados. Então, vamos fazer um exercício aqui. Vamos pensar quantas demãos eu consigo dar na minha parede, quantas vezes eu consigo pintar e repintar a minha parede usando essa latinha aqui. Ó, 8,1. Mais, pintei uma vez, vou pintar de novo, 8,1. Quanto é que dá? 1 mais 1, 2. 8 mais 8, 16. Ó, eu consegui pintar já 2 vezes essa parede. 1, 2. Será que eu consigo mais uma? Vamos colocar aqui. Quanto que mede a parede? Vou colocar mais uma vez aqui. 8,1. 2 com mais 1, 3. 8 com mais 6, dá o quê? 14. É isso mesmo? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso mesmo. Dezena com dezena, 1 mais 1, 2. Olha só, eu não consigo pintar 3 vezes. Eu consigo pintar 1, 2, mas eu não consigo pintar 3 vezes, porque vai passar, olha só, eu ia precisar de 24,3 metros quadrados, que ela rendesse isso. Mas a tinta rende 22 metros quadrados. Então, eu posso pintar 2 vezes, guardar o restinho da tinta, né? Ou pintar 2 vezes e fazer alguma gracinha numa outra parede, mas não dá para pintar 3 vezes a parede, 3 demãos, não. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só, essa tinta Zeucatex, rendimento extra. Veja aqui na setinha quanto que ela rende. Tá dizendo que essa tinta, que tem o quê? Fala quantos litros tem? Não falou também não, né? Não. Ela tem o quê? Rende até 100 metros quadrados. Então, rende até 100 metros quadrados. Quantas vezes será que eu conseguiria pintar a minha parede? Quantos demãos? Ó, ela tem 8,1 metros quadrados. Aqui está dizendo que rende até 100. Vamos fazer uma estimativa? Quando eu falo estimativa, gente, ó, estou escrevendo aqui do lado esquerdo. Quando eu falo em estimativa, eu estou dizendo que não é o número certinho, não, tá? Eu estou mais ou menos calculando. Então, vamos calcular mais ou menos? Vamos fingir que fosse 8, então, para ficar mais fácil a nossa conta. Ó, 8. Com mais 8, 16. Com mais 8, 24. Com mais 8, 32. Com mais 8, 32 com mais 8, 40. Com mais 8, 48. Com mais 8, 56. Com mais 8... Ai, não sei, 56 com mais 8, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 64, desculpa, eu estou fazendo conta errada. 64 com mais 8, 72, 72 com mais 8, 80, 80 com mais 8, 88, 88 com mais 8, 96, 96 com mais 8, vai passar de 100.
Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu podia pintar 12 vezes a mesma parede. E ainda ia sobrar um pouquinho de tinta para os retoques, né? É um rendimento muito bom aqui. É desnecessário eu comprar uma lata dessa daqui se eu for pintar só uma parede, né? Aquela minha parede que tem 8,1 metros quadrados. Olha só, essa outra tinta aqui, Tintas Elite. Não conheço nenhuma dessas tintas não, tá, gente? Super rendimento. Super concentrado, até 60% de diluição, ótima cobertura. E olha aqui na setinha, pinta até 100 metros quadrados. Aqui ele me fala do conteúdo. Olha só, ele tem 3 litros, ó, mais de 3 litros e meio, 3,6 litros de tinta, que vai render até 100 metros quadrados, né? Então aqui, ó, a tinta ela é vendida em litro, né? Mas o que importa para mim é o que? Quanto que ela vai dar conta de cobrir, qual é a área que ela cobre. E a área ela é medida em metros quadrados. Nesse caso, né? No caso de uma parede, de um piso, de uma casa, que é uma coisa mais pequenininha, né? Bom, o que nós vamos ver aqui agora? Quando a gente fala em geografia, a gente já não está falando de uma coisa tão pequena quanto a casa, não é? A gente está falando de países, de continentes inteiros. Então a medida não vai poder ser metros quadrados, tem que ser uma medida maior, né? Que medida que vocês acham que vai ser? Vamos ver agora? Olha só, assim como o metro pode ser dividido em pedacinhos menores, ele pode ser agrupado em pedaços cada vez maiores. Então, olha só, 1 metro, se eu junto 10 metros, eu formo um decâmetro. Um decâmetro, gente, é igual a 10 metros. Ó, um decâmetro é igual a 10 metros, tá? Como é que eu represento isso aqui? 10 metros. É um decâmetro. Se eu junto 10 decâmetros, então, se eu junto 100 metros, eu formo um hectômetro. 100 metros é igual a um hectômetro. Aqui não ajuda muito, né? Não dá, ó, a gente ainda pensa em 10, década, né? Agora, não dá pra gente lembrar nada não, né? Agora, olha aqui, se eu juntar 1000 metros, aí eu tenho o quê? Eu tenho 1 quilômetro. Aqui já me ajuda, porque quilograma a gente já tinha visto que quilo significa 1000. Então, essas medidas decâmetro, hectômetro, quilômetro são maiores que o metro. Se eu for medir, então, continentes, tamanho de continente, essas coisas, eu não preciso usar mais a referência do metro. Eu posso usar medidas maiores, né? Decâmetro, ó, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Os sinais, as abreviaturas, os símbolos estão aqui, ó, tudo com letra minúscula, estão vendo? Bom, rapidinho aqui, ó, quilo a gente já sabia, quilo, né, significa 1000 em grego, lembram? Quilo. Então eu escrevo quilômetro, ó, quilômetro com QI, mas o símbolo é K. Por quê? Porque veio do grego. No grego é com K que se escreve quilo. E quilo em grego significa 1000. Eu estou aqui em cima, vocês estão me acompanhando? Ó, unidade de medida. Símbolo. Unidade de medida. Quilômetro. Símbolo km. Né? Por que eu escrevo quilo, mas eu represento com K? Quilo é em português. Esse K é lá do grego. E K, né, o quilia, não lembro mais como é que chamava, o que é? Significa 1000. Então, ó, 1 quilograma é a mesma coisa que 1 quilo, né? A gente fala mais curtinho, 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 quilômetro, ó, representa assim, 1 km é igual a 1000 metros. Bom, olha só. Então aqui, é só a revisão rapidinha aqui pra gente finalizar esse vídeo, tá? Nesse vídeo eu só queria dizer isso pra vocês. Para medir áreas pequenas, eu posso usar o metro. Mas para medir áreas maiores, eu vou precisar usar medidas maiores que o metro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro, né? Então, por exemplo, o Brasil aqui, ó. Para medir a largura
eu falo 4.326,6 quilômetros do ponto mais largo. Na parte mais larga do Brasil, ele tem 4.326 quilômetros. E do ponto, assim, a altura dele, né, vamos dizer, do ponto mais lá no norte ao sul, né, se eu fosse medir tudo numa linha reta, seriam 4.378 quilômetros. Vocês estão vendo que eu não estou falando de quilômetro quadrado aqui não. Por quê? Porque aqui eu estou usando uma dimensão só. Eu quero ver a extensão dele, né? Eu quero ver a largura do Brasil no ponto mais largo e eu quero ver a altura do Brasil no ponto mais... o comprimento, né, do Brasil no ponto mais comprido. Agora, quando eu falo de área, então, por exemplo, o Brasil, se eu quisesse ver todo esse espacinho aqui que está entre o limite do Brasil, aí eu teria que falar de quilômetros quadrados, né? Então, olha só, quilômetros quadrados. Acho que nós já vimos esse mapa aqui, não vimos, gente? Tô na dúvida agora. Ó, o Brasil tem 8.515.759 quilômetros quadrados. Por que eu não estou falando agora de quilômetros? Aqui, olha, eu estava falando de uma dimensão só. Eu estava medindo a largura ou eu estava medindo o comprimento, sem relacionar nada. Aqui não. Aqui eu já estou falando do quê? Da largura e do comprimento, ó, relacionados. Eu estou falando desse espaço aqui, ó. Quanto de espaço, né, o Brasil ocupa? Qual é a área do Brasil? Então, por isso eu estou falando de quilômetros quadrados. Quilômetro quadrado, no dicionário está assim, km, e esse 2 está grande, mas está errado, tá, gente? É porque ele tinha que fazer pequenininho assim. Símbolo de quilômetro quadrado, unidade de área que corresponde a 1 milhão de metros quadrados. Então, o símbolo correto, ele faria assim, ó. KM, e esse 2 assim, pequenininho aqui assim, quadrado. Senão aqui é km2, não é km quadrado, né? Mas tudo bem. Então tá, quilômetros quadrados são medidas então que a gente vai usar para grandes superfícies de terreno, né? E ele vai ser essa mesma coisa, gente, ó, 1 quilômetro por 1 quilômetro quadrado e a área que eu vou medir. Olha só. Ásia, América, África, Europa, Oceania, Antártida. Aqui está a área que esses países ocupam nessa segunda coluna. A gente vai ver isso num outro vídeo de matemática, tá bom? O que eu queria ver com vocês hoje é isso. Para medir extensões grandes de terra, o metro quadrado já não basta. Eu vou precisar falar de quilômetros, decâmetros, hectômetros, quilômetros quadrados. Os continentes, né, e as áreas dos países são tão grandes que elas são medidas em quilômetros quadrados, tá? Depois vocês podem ver aqui, ó, e nós vamos ver cada um deles num outro vídeo de matemática em que a gente vai trabalhar só números, tá bom? Um abraço e até a próxima, então.